Olá novamente. Na videoaula passada apresentamos os ponteiros. Nesta videoaula mostraremos alguns de seus principais usos em algoritmos. Antes, é importante comentarmos sobre como ponteiros podem ser declarados. Ponteiros podem ser declarados de três maneiras, sendo que não recomendamos esta terceira forma, uma vez que piora a legibilidade de código porque faz confusão com a operação de multiplicação. As outras duas formas são utilizadas comumente pelos desenvolvedores, de acordo com a preferência. A segunda forma é preferida geralmente por aqueles que preferem destacar a variável, e a primeira forma é preferida pelos que preferem destacar o tipo. É importante destacar, entretanto, que a primeira forma não pode ser utilizada para declarar vários ponteiros em uma única declaração, como ilustrado aqui. Com a segunda forma eu já consigo. Tá? Bom, não há uma preferência numa questão de certo ou errado, é uma simples questão de escolha e se lembrar que essa primeira forma não permite declarar dois ponteiros numa única linha. Estando atento a isso, qualquer uma das duas formas é correta. Bom, a escolha do asterisco para dereferenciar ponteiros, já que falamos lá da confusão com a multiplicação, essa escolha faz com que possam surgir erros a partir da confusão do ponteiros com multiplicação, como ilustrado aqui na tela. Assim, caso queiramos multiplicar os dois valores apontados por ponteiros, é muito importante utilizar parênteses, para aumentar a clareza do código. E continuando aí no uso de ponteiros, lembram que o conteúdo de um vetor é na verdade o endereço de memória de seu primeiro elemento? Eu posso então atribuir um vetor a um ponteiro, como ilustrado na tela. Vejam que eu imprimo o valor do vetor, seu endereço, o endereço do segundo elemento e, na sequência, o valor de dois ponteiros. O primeiro inicializado com o endereço do vetor e o segundo inicializado com o conteúdo do vetor, com o valor. Olha que interessante. Tirando a linha em que temos a impressão do segundo elemento, que obviamente teria que ser diferente, que está 4 posições à frente, todas as outras são idênticas. O valor do vetor e dos dois ponteiros são idênticos. Isso ocorre porque vetores são ponteiros, só que ponteiros constantes. Ou seja, não podem apontar para outro endereço, somente para aquele endereço que foram criados inicialmente. Essa relação é tão próxima entre vetores e ponteiros que nós podemos, inclusive, acessar um ponteiro como se fosse um vetor, como está ilustrado aí. Notem que utilizamos o ponteiro para imprimir os dados do vetor. Bom, falamos de vetores e ponteiros. No que diz respeito a ponteiros e registros, o C e o C++ disponibilizam o operador seta, que é formado por um hífen e o sinal de maior. Com ele, caso queiramos acessar um campo de um registro por meio de um ponteiro apontando para esse registro, nós vamos utilizar o operador seta ao invés do operador ponto, como mostrado aqui na tela. Eu tenho P1, que é uma variável normal, e dois ponteiros. Leio os dados de P1 e atribuo o endereço dessa variável P1 para os ponteiros P2 e P3. Notem que eu posso dereferenciar o ponteiro para acessar os dados usando o ponto, ou, ao invés de dereferenciar nessa sintaxe de parênteses aqui, eu posso usar o operador seta. Na minha opinião, uma forma mais clara e mais fácil de ser
entendido. Então, caso tenhamos um ponteiro para um registro e precisamos acessar um campo, podemos usar o operador seta. Bom, continuando com usos de ponteiros, uma outra possibilidade de uso da indireção é a passagem de parâmetros em subprogramas. Vocês já aprenderam a usar duas passagens de parâmetros. A passagem de parâmetro por valor, em que os valores das variáveis são copiadas, né? São copiados esses valores, e a variável original não é alterada com as alterações dentro da função. Na passagem por referência, o valor da variável, se alterado dentro do subprograma, também é alterado no local de chamada dessa função. Bom, com ponteiros, temos mais uma forma de chamada, que é justamente a passagem por ponteiros. Nesse caso, é passada uma cópia do ponteiro, mas essa cópia vai conter o quê? Exatamente o endereço de outra variável, o mesmo endereço do ponteiro original. Então, nós podemos alterar o valor dessa outra variável dentro da função e isso vai impactar fora da função, como se fosse uma passagem por referência. Por isso, essa passagem também recebe o nome de passagem por referência indireta. Notem que, como vetores são ponteiros constantes, isso faz com que a passagem de vetores seja sempre por referência, como comentado anteriormente. Inclusive, é bom esclarecer que alguns desenvolvedores preferem utilizar passagem por ponteiros que por referência, pelo fato que a passagem por ponteiro é mais legível, porque deixa explícito que o parâmetro pode ser alterado dentro da função, né, como temos ilustrado aqui. Se você olhar somente as chamadas, aqui eu estou passando o endereço da variável. Então é certeza que eu posso alterar os valores das variáveis x e y dentro do código. Mas e aqui? É uma passagem por cópia ou por referência? Eu tenho que olhar na declaração para saber o que está acontecendo. Bom, além da indireção, nós podemos utilizar ponteiros para fazermos casting. Ou seja, tratar uma variável de um tipo como se fosse de outra. Então, você aprendeu um monte de métodos de ordenação de vetores. E agora você quer ordenar essa matriz. Como é que você faz? A forma mais fácil de fazer isso é tratar essa matriz como se ela fosse um vetor. Para isso, basta fazer um casting. E isso funciona porque matrizes e vetores são, na verdade, ponteiros para o primeiro elemento. Então, aí, por meio de um código similar a esse, nós vamos acessar a matriz como se fosse um vetor, justamente usando ponteiros. Se vocês estão lembrados, quando utilizamos arquivos binários, nós fizemos algo bastante parecido, que foi acessar os dados no arquivo, né, como se fosse um vetor de bytes. Né? Um vetor de caracteres. Ou seja, passei o endereço da variável e estou acessando como se fosse um vetor de bytes, um vetor de caracteres. Então, com isso, a gente fez um casting daquela variável para um vetor de caracteres. É isso. Apresentamos até aqui os usos de ponteiros com variáveis já existentes. Na próxima videoaula falaremos sobre a alocação dinâmica de variáveis, ou seja, variáveis que serão criadas durante a execução do código. Aguardo vocês.